Me chamo Ana Beatriz, sejam bem-vindos ao canal. Se gostar, se inscreva e embarque comigo no mundo do conhecimento. Hoje iremos falar sobre a história da enfermagem. Ela surgiu no período pré-cristão, ou seja, antes do menino Jesus. As suas práticas não tinham com base a ciência, digamos que eram instintivas. Nesse período, as doenças eram consideradas pragas, penitências, castigos divinos, meio que seguindo o modelo mágico-religioso. A população recorria a seus sacerdotes e feiticeiros, que tinham as funções de médicos e de enfermeiros. Tempos depois, surgiu ela, a perfeita, a maravilhosa, a rainha, a princesa, como você quiser chamar, Florence Nightingale. Florence nasceu em uma família rica de Florença, em 12 de maio de 1820. 12 de maio, que hoje é considerado o Dia do Enfermeiro. Ela não desejava seguir os padrões da alta sociedade da época. Quando jovem, visitava moradores de aldeias vizinhas, doentes e em precárias condições, o que lhe despertou a insatisfação ao ver o tratamento dessas pessoas. Aos 14 anos, ela decidiu que cuidar dos enfermos era sua vocação, o que relatou em sua obra como sendo o chamado de Deus. Sua família não autorizou que Florence se dedicasse aos pobres doentes. Além disso, a profissão não era bem vista na época. Apenas mulheres a praticavam. Ou mulheres pobres ou mulheres religiosas. Com 31 anos, ela ingressou numa escola de treinamento na Alemanha e em 1852 foi a diversos lugares procurar diferentes métodos de tratamento. Ela foi em Dublin e em Edimburgo. Consequentemente, conheceu diferentes métodos. Mas foi em Paris, na França, que Florence avistou alternativas para os tratamentos das pessoas, proporcionando o paciente em contato com a luz e com o ar fresco. Essas mudanças nas acomodações permitiu a melhora de saúde na Europa, já que lá tinha muitos lugares insalubres e em precárias condições. Por conta das condições desumanas do exército britânico na Guerra da Crimeia, o ministro se encontrava pressionado pela população e, como conhecia Florence, a chamou com a sua tropa para cuidar do exército britânico e houve uma melhora gigantesca. Diante de tudo que eu já falei, tem muito mais coisas. Daria um vídeo inteiro só falando da Florence. Ela foi, de fato, uma estrela, um marco na nossa história. Suas principais contribuições foram, além do seu lindo serviço na Guerra da Crimeia, Florence criou uma escola de enfermagem. Florence foi uma referência em criar hospitais de bases militares e ainda foi chamada para a Guerra Civil Americana, ou seja, do outro lado do continente, no outro continente, né? Já em 1867, suas consultas ficou para saneamento básico. Estrela, hein? Agora entramos na história da enfermagem no Brasil. Ela surgiu em 1500, no nosso ano da colonização. Surgiu como uma simples prestação de cuidado aos doentes e, em sua maioria de vezes, esse trabalho era realizado pelos escravos. Desde o início da colonização, assim como em Portugal, foi concluído que aqui teria casas de misericórdia.
A primeira foi fundada em Santos, em 1543, e logo depois, no mesmo século, tiveram outras casas de misericórdia, no Rio de Janeiro, aqui em Vitória, em Olinda e em Ilhéus. Em relação à saúde dos brasileiros, se destaca o padre José de Anchieta. Além de ensinar ciência e catequese, ele se dedicava aos doentes, prestando serviços de médico e de enfermeiro. Em seus escritos, encontra-se relatos sobre as principais doenças da época, o clima, a população nativa, entre outros. Continuando nessa linha, se destaca o Frei Fabiano Cristo. Ele serviu como enfermeiro 40 anos no convento de Santo Antônio, no Rio de Janeiro. Em 1738, Romão Matos Duarte, meu nome, consegue fundar no Rio de Janeiro a Casa dos Esportos. Somente em 1822, o Brasil tomou as primeiras medidas de proteção à maternidade que se conhece na legislação mundial, graças à atuação de José Bonifácio. A primeira sala de partos funcionava na Casa dos Esportos, em 1822. Em 1832, organizou o ensino médico e foi fundadas as primeiras faculdades de medicina no Rio de Janeiro. Agora começamos a história de outra estrela, Ana Nery, nossa princesinha do Brasil. Ela nasceu em 13 de dezembro de 1814, na Bahia. Nasceu como Ana Justina Ferreira. Se casou cedo com Isidoro Antônio Nery, daí o seu nome, e ficou viúva aos 30 anos. Seus 2 filhos, um médico militar do exército e outro oficial do exército, são convocados para a Guerra do Paraguai, sob a presidência de Solano Lopes. O mais jovem, seu filho, que fazia medicina e estava no 6º período, ofereceu seus serviços médicos em prol dos brasileiros. Ana Nery não resiste à separação da família e escreve para o presidente da província, se colocando à disposição da sua pátria. Em 15 de agosto, parte para o campo de batalha, onde 2 dos seus irmãos também serviam. Ela improvisa hospitais e não mede esforços para cuidar dos feridos. Após 5 anos, retorna ao Brasil. É acolhida com carinho e o louvor que merece. Recebe a coroa de louros e Victor Meirelles faz uma pintura retratando Ana Nery. O governo imperial lhe concede uma pensão, além das medalhas humanitárias e de campanha. Ela faleceu no Rio de Janeiro, em 12 de maio de 1880. Ana Nery, assim como Florence, rompeu os padrões da época em que a mulher deveria ser prisioneira do lar. Já no século XIX, começou o desenvolvimento da educação de enfermagem no Brasil. Como o Brasil era um país de território gigante, digamos até continental, em alguns lugares o processo de urbanização era super lento e andava como se fosse uma tartaruga. Já em outros, já estava muito mais avançado no século XIX. E podemos citar algumas cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo. As doenças infecto-contagiosas trazidas pelos europeus e pelos escravos africanos
começaram a se propagar pela população presente no Brasil. A questão de saúde passa a se construir um problema social e econômico. Para deter essa escala que ameaçava o comércio brasileiro, o governo, sob pressões externas, cede e assume a assistência à saúde a partir de criações de serviços públicos, vigilância e um controle mais eficaz dos portos. Em 1904, a Diretoria-Geral de Saúde Pública incorpora novos elementos à estrutura sanitária, como o Serviço de Profilaxias da Febre Amarela, Inspetoria de Isolamento e Desinfectação e o Instituto Soroperático Federal. Posteriormente, recebeu o nome de Instituto Oswaldo Cruz. Mais tarde, a reforma de Carlos Chagas, numa tentativa de reorganização dos serviços de saúde, cria o Departamento Nacional de Saúde Pública, órgão que durante anos exerceu ação normativa e executiva das atividades de saúde pública no Brasil. A formação em enfermagem para atender inicialmente a hospitais civis e militares e posteriormente as atividades de saúde pública do Brasil deu início com a criação pelo governo com a Escola Profissional de Enfermeiras e Enfermeiros no Rio de Janeiro. Essa foi a primeira escola de enfermagem e se denomina hoje a Escola de Enfermagem Alfredo Pinto, pertencendo à Universidade do Rio de Janeiro. Falando escola, vamos falar as primeiras escolas de enfermagem no Brasil. A primeira, como eu acabei de dizer, foi Alfredo Pinto. Essa escola é logicamente a mais antiga. Ela é de 1890. Depois veio a escola da Cruz Vermelha, Escola Ana Nery, Escola de Enfermagem Carlos Chagas, Escola de Enfermagem Luísa de Marilac, Escola Paulista de Enfermagem, Escola de Enfermagem da USP. Bom, já chega. Fundada em 1926, a ABEM, Associação Brasileira de Enfermagem, é uma sociedade civil sem fins lucrativos. Congrega enfermeiras e técnicos em enfermagem, denominada de Associação Nacional de Enfermeiras Diplomadas Brasileiras. Dentro das finalidades da ABEM se encontra congregar os enfermeiros e técnicos em enfermagem, incentivar o espírito de união e solidariedade entre as classes, promover o desenvolvimento técnico, científico e profissional dos enfermeiros e técnicos, promover a integração às demais entidades representativas de enfermagem na defesa dos interesses da profissão. Dentro das realizações da ABEM se encontra a Revista de Enfermagem, o Congresso Brasileiro de Enfermagem. Acontece que a ABEM sozinha não conseguia fazer tudo. Então, em 12 de julho de 1973, foram criados os Conselhos Federais e Regionais, o COFEM e o COREM, que nos traz esse apoio necessário na profissão de enfermagem. Então é isso, já percorremos uma longa história e ainda temos um grande caminho a percorrer.
Não desistam. Não esquece de se inscrever, curtir. E é isso aí. Beijo, tchau.